ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação no preço de alimentos causados pela seca não deve ser combatida com aumento de juros. Igor, explica pra gente essa declaração do ministro, falando sério agora. Muito bom dia para você aí em Brasília. Oi, Rose, bom dia para você, também para o Luiz, bom dia para todos que nos acompanham. Notícia preocupante que foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva de imprensa lá na porta do Ministério mesmo, ontem à tarde. O ministro disse o seguinte: a seca prolongada, esse período de estiagem prolongado, tem prejudicado principalmente o agronegócio, ali no sul de Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, no sul do Amazonas, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, todos esses estados estão sendo afetados e, consequentemente, o agronegócio também está afetado. Então, alimentos como feijão, arroz, vegetais, frutas, verduras, legumes, todos esses que fazem parte do nosso cotidiano, que estão diariamente na mesa dos brasileiros, teve ou a colheita ou o plantio prejudicados. E com isso, a expectativa é que os alimentos fiquem mais caros nas próximas semanas, principalmente esses que eu citei. Na colheita, porque os produtores foram pegos de surpresa com os incêndios florestais exagerados, os registros recordes que a gente tem divulgado diariamente aqui na TV A Crítica. E também por causa do plantio, porque a terra está seca, então o cultivo foi prejudicado, o plantio foi prejudicado, isso também vai ter consequências lá na frente. Então o ministro da Fazenda já alertou que não descarta um aumento do preço dos principais alimentos do nosso consumo. O ministro também falou a respeito da energia elétrica. A gente sabe que o consumo de alguns aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo aparelhos de ar-condicionado, aumentou. Isso tende a fazer com que a nossa energia elétrica, a conta da nossa energia, aumente também. E mais do que isso, a gente está na bandeira tarifária vermelha patamar 1, a segunda maior taxa adicional estipulada pela ANEEL, e Fernando Haddad não descartou a bandeira tarifária vermelha patamar 2, a mais cara taxa adicional da nossa conta. E por quê? A gente sabe que a nossa energia é produzida pela força da água lá nas hidrelétricas, e como o nível das hidrelétricas está cada vez mais baixo, tende a forçar um pouco mais, e com isso não foi descartado o aumento da energia elétrica para diminuir o consumo. Se alimentos e energia elétrica estão mais caros ou vão ficar mais caros, consequentemente a inflação vai aumentar. E aí poderia ser uma catástrofe para a economia brasileira. Fernando Haddad tentou tranquilizar um pouquinho. Vamos ouvir. Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, que nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso, mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? Juro é outra coisa, né? Mas enfim, o Banco Central tá com um quadro técnico bastante consistente para tomar a melhor decisão, e nós vamos aguardar o Copom da semana que vem. Bom, vocês ouviram o ministro Fernando Haddad falando que inflação é uma coisa e taxa de juros é outra coisa completamente diferente, mas na verdade Fernando Haddad só tentou acenar para o mercado financeiro que as coisas estão um tanto controladas. Mas a situação é que taxa de juros e inflação estão diretamente relacionadas. Se a inflação aumenta, como é a expectativa de Fernando Haddad, muito provavelmente o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, também tende a aumentar a taxa básica de juros, a Selic, para controlar a inflação. E é exatamente essa a expectativa do mercado financeiro. O Copom vai se reunir nos próximos dias, e a expectativa é que a Selic, que está em 10,5%, aumente para 11,25% como método de controlar a inflação. Então, aquele período de estiagem prolongado, que inicialmente iria prejudicar o preço da energia elétrica e dos alimentos, com a alta da Selic, tende a aumentar o preço de praticamente
todos os serviços e produtos consumidos diariamente pelos brasileiros. Significa que vai pesar no nosso bolso a partir das próximas semanas. Então, todo mundo pego de surpresa por causa do período de estiagem. Quem também falou com a imprensa foi o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ele disse que o Ministério já está estudando a volta do horário brasileiro de verão. O horário brasileiro de verão está extinto desde 2019, durante o início do governo de Jair Bolsonaro, mas como método de poupar as hidrelétricas, que a gente sabe que é movida pela força da água e que o nível do reservatório está cada vez mais baixo, então, como método de não gerar uma sobrecarga nas hidrelétricas, Alexandre Silveira disse que o horário brasileiro de verão pode voltar ainda este ano. E por quê? A gente sabe que o horário brasileiro adianta o relógio em 1 hora. Por exemplo, aqui em Brasília é pouco mais de 8 horas e 46 minutos nesse momento. Com o adiantamento do relógio, ficaria 9 horas e 46 minutos aqui em Brasília. Significa, por exemplo, que as pessoas vão dormir um pouco mais cedo e, consequentemente, deixam de gastar água ou energia elétrica, poupando as hidrelétricas. Então, é um estudo que está sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia. Vamos ouvir Alexandre Silveira. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Então, o horário de verão, objetivamente, é algo que está colocado na mesa, mas não existe uma decisão, porque até depende do índice pluviométrico. E teve anúncio também pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela se reuniu com a Câmara Técnica do Ministério, com especialistas, e divulgou pontos de apoio para a população do interior de São Paulo, de toda a região amazônica e também da região do Pantanal. O que são esses pontos de apoio? O Ministério da Saúde vai instalar tendas nas áreas mais afetadas pelos incêndios e pelo período de estiagem, e essas tendas vão oferecer serviço de nebulização e fornecimento de água para a população. O método veio em caráter emergencial, logo depois que aumentaram o número de internações em hospitais por causa de pessoas que estão respirando fumaça. Então, essas pessoas que estão com dificuldade de respirar, elas vão até essas tendas do Ministério da Saúde, fazem ali a nebulização como método de tentar melhorar ali o método de respirar, a respiração. E também aquelas pessoas que não estão tendo acesso à água potável, o Ministério da Saúde vai disponibilizar nessas tendas. Foi o que disse a ministra Nízia Trindade. Vamos ouvir. Esses efeitos na saúde são bastante sensíveis, não é? Alguns de curto prazo e outros que têm que ser acompanhados do ponto de vista da saúde, que atingem, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, atingem crianças, idosos de uma maneira mais impactante. Lembrando que essa atitude, essa decisão do Ministério da Saúde é emergencial e não preventivo. Precisou que 60% do território brasileiro ficasse encoberto por fumaça para que, então, essas tendas fossem instaladas. A expectativa é que elas comecem a funcionar já a partir da próxima semana. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!